Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Te convido para uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19 e o versículo 28 a seguir. Amém? Que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tendo dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está adiante, e ao entrardes achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-a e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis: o Senhor precisa dele. Indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumentinho as suas roupas, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estenderam no caminho as suas roupas. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, alegrando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende aos teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conheceras ao menos neste dia, porque a tua paz pertence, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te cercarão e te apertarão de todos os lados. Eles te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade que Deus te deu. Que linda palavra, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é cheia de vida. E a palavra de Deus é cheia de instruções para a nossa vida. Oh, quão preciosa é a palavra de Deus. Por isso eu te convido a abrir o seu coração para juntos meditarmos nesta oportunidade sobre o jumentinho. A palavra de Deus fala que Jesus mandou que os discípulos soltassem um jumentinho e que levassem até ele, porque o Senhor precisava daquele jumentinho. O Senhor haveria de entrar em Jerusalém assentado sobre um jumentinho. Eu quero meditar juntamente com você, o jumentinho. Vemos que Jesus entrou naquele jumentinho em Jerusalém e Jesus foi aplaudido, Jesus foi louvado, Jesus foi adorado. E quando eles iam passando, o povo ia estendendo as vestes, ia estendendo ramos, ia fazendo aquela festa. Toda aquela festa não era para o jumentinho. Aquela festa era para quem estava sobre o jumentinho, né? Para quem o jumentinho estava carregando. A palavra do Senhor fala que o Senhor não dá a sua glória a ninguém, e nem o seu louvor à imagem de escultura. Então, quando Deus te usar, não pegue a glória que é do Senhor para ti. Deixe que o Senhor seja adorado, porque assim como o jumentinho, né, ele apenas estava carregando o Senhor Jesus. Não que ele era o Senhor Jesus.
Então nós trazemos a graça e a glória de Deus sobre a nossa vida. E é Jesus quem deva ser glorificado e quem deva ser exaltado. Por isso eu te convido a meditar sobre o jumentinho. Jumento no dicionário português, substantivo masculino, mamífero, asno, burro, semelhança de asno, burro, jegue, jerico, tolo. No figurado, pessoa desprovida de inteligência. Também no figurado, sujeito descortês, estúpido, indelicado. Tudo isso no dicionário português é o jumentinho. Na Bíblia, a imagem do jumento aparece como uma testemunha muda no estábulo, junto à manjedoura, onde estava depositado o menino Jesus após o seu nascimento em Belém. Carregou pacientemente Maria e Jesus na caminhada na fuga para o Egito. Em qualquer lugar ou circunstância, ser chamado de burro é quase sempre uma ofensa. Então, na Bíblia, o jumentinho, ele teve um grande papel. Ele foi uma testemunha ali do nascimento de Jesus, naquela manjedoura, naquele estábulo, né? Mas em qualquer uma outra circunstância para nós, o burro ou o jumento quase sempre é uma ofensa. É o indivíduo desprovido de inteligência, ignorante, tolo, sem cultura, sem formação, com dificuldade de entendimento, obstinado, cabeça dura. Por volta de 600 antes de Cristo, o burro já era tratado em história como teimoso, bobo, ignorante. Segundo os veterinários, burro tem capacidade de memorização superior à dos cavalos. Então, segundo os veterinários, o burro não é tão burro. Ele tem memória elevada acima dos próprios cavalos. O burro zurra para ir pegar no trabalho. Pois o trabalho. Quando for a hora de comer, ele zurra e vem comer. Então o burro não é tão burro. Ele tem as suas também capacidades. A sua origem está ligada à Abissínia, onde era conhecido como o nogro ou burro selvagem. O burro é desde tempos remotos, simultaneamente utilizado no meio rural, para auxiliar nas tarefas agrícolas e para transporte. Então, o burro é muito utilizado para as cargas, né? Na zona rural, para carregar peso, né? Para carregar, como diz aqui, auxiliar nas tarefas agrícolas e nos transportes. Vamos então meditar a palavra de Deus, porque é essa que interessa. Gênesis 22, versículo 3 a 5. Levantou-se Abraão de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos de lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Então, o jumento era um animal muito utilizado naqueles tempos. E o Abraão, ele abardou ali o seu jumento e ele foi levar Isaque para o sacrifício que o Senhor tinha pedido a ele. Então, precisou usar o jumento. O jumento teve que levar ali a lenha, levar o Isaque, levar o Abraão. Então, se utilizou o jumento, como diz a palavra de Deus, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seu servo: ficai-vos aqui com o jumento. Então, Abraão ordenou: vocês ficam aqui embaixo com o jumento, fica com a bagagem, porque eu e o meu filho vamos subir ao monte e vamos sacrificar
ao Senhor. Né? Então, o jumento ele foi utilizado para transportar até aquele lugar, mas ele não poderia chegar lá no topo, ele não poderia ir até o lugar do sacrifício, mas somente ser usado em benefício, né, de colaboração. Ele poderia ajudar a fazer o transporte, a locomoção de um lado para o outro. Então, foi muito fundamental, porque imagine que Abraão tivesse que carregar juntamente ali com os seus servos, né, aquela lenha, né, e de a pé e não ter nada para transportar. Então, o transporte foi o jumento. O jumento levou até a beira do local. E aí ele ficou ali embaixo, enquanto que Abraão subiu com seu filho até em cima. Então, o serviço é o que muitos hoje não querem, é a parte serviçal, braçal. Porque ainda mais hoje, irmão, que nós vivemos no mundo da atualidade, vivemos num mundo, né, de tanta ciência, vivemos num mundo de tantas coisas que hoje se tornam fáceis. Naquele tempo eram muito difíceis. E era muito necessário o jumento, porque alguém tinha que fazer o serviço. Então, sempre tem um jumento para fazer o serviço. Né? Sempre tem aquele que é o que está disposto a fazer o serviço. Enquanto ele somente trabalha, o outro vai, né, e sobe mais acima. Porque hoje em dia nós vemos assim, muitas das vezes aquele que está ali se matando, né, e fazendo serviço, e trabalhando, e dando murro, e aquilo outro, muitas das vezes ele é considerado como um jumento, né, que está ali só para colocar cargas e cargas e cargas e cargas em cima dele, enquanto que o outro vai, né, e consegue o melhor, enquanto que ele fica ali carregando o peso, né, carregando o pesado, a força. Mas é necessário, porque imagina se não tivesse o jumento nessa época, nesse tempo, para fazer esse transporte, para locomover, para fazer, como que eles iriam fazer? Então, tem pessoas que discriminam, desvalorizam, muitas das vezes, aquele que muitas das vezes está ali dando sangue. Né? Mas o que seria daqueles que estão lá de boa, se não tivesse aqueles que estão ali para fazer? Porque alguém tem que fazer. Não é assim? Alguém tem que fazer. E o coitadinho do jumentinho? Ele tinha que fazer. Ele tinha que levar toda a lenha, ele tinha que levar, transportar de um lado para o outro. Êxodo, capítulo 4, versículo 20. Assim tomou Moisés, sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Mais uma vez o jumentinho, carregando a família de Moisés, né? Que colocou ali a sua mulher e os seus filhos montados num jumentinho para transportar eles, para levar eles para a terra do Egito. Aqui, ó. Assim tomou Moisés sua mulher, seus filhos, e os fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Moisés foi para o Egito, e a sua mulher voltou com seus 2 filhos ali no jumentinho. Né? Será que muitas das vezes você não se sente assim? Você sente que você está ali só para servir? Está ali só para fazer o serviço? Está ali só para colocar peso em cima das suas costas? Mas muitas das vezes não reconhecem o seu valor, não reconhecem que você é necessário. Às vezes você faz de tudo
E as pessoas não vê a sua capacidade, não vê o seu talento, não vê o que você é. Muitas das vezes te considera como um burro, ou considera como um jumento, que é só para colocar as cargas, é só para as tarefas mais difíceis, é só para servir e muitas das vezes não alcançar nada em troca. Mas o jumentinho era muito necessário. E até Moisés utilizou do jumento para que a sua família voltasse em segurança. Em segurança. Às vezes você tem aplicado o seu melhor através de você, você tem dado segurança através de você, você tem dado, como que se diz, facilidade para outras pessoas através de você. Você tem assumido a responsabilidade maior, né? Você tem assumido a dificuldade, mas muitas das vezes a pessoa não valoriza. As pessoas olham para você e não vê que o seu trabalho é digno, não vê que aquilo que você está fazendo é uma coisa necessária, que você está fazendo é uma coisa que, na verdade, tem muito valor e tem importância. Porque hoje, irmão, nós vemos que a discriminação e a acepção de pessoas, Muitas das vezes as pessoas são medidas pela sua aparência ou são medidas pelo seu poder aquisitivo, E deixam de lado toda a eficiência que aquela pessoa tem, tudo aquilo que a pessoa faz com tanto amor, com tanto carinho, com dedicação, com esforço, que a pessoa faz muitas das vezes trazendo assim uma força, fazendo mesmo aquilo como se estivesse ali sustentando a barra. E muitas das vezes as pessoas se prevalecem, e as pessoas muitas das vezes se utilizam dos seus favores, mas te tem como um burro, como um jumento, que pode colocar toda a carga sobre você e na realidade não quer dar para você aquilo que você realmente merece, não quer verdadeiramente ver você como uma pessoa que merece ser honrado, que merece, muitas das vezes, ter o seu privilégio, e muitas das vezes você faz o pior e nunca recebe nem mesmo a gratidão por aquilo que faz. Gênesis 49 e o versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho. Então a promessa de Deus através de Jacó na vida de Judá é que ele amarraria o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira. Quer dizer, ele ia ter força para através do trabalho, através de tudo aquilo que ele fazia com força, com trabalho, com dignidade, ele iria prevalecer e ele iria ter bons frutos. Porque aqui fala, iria amarrar o seu jumentinho à vide, quer dizer, iria ter produção. Enquanto que ele servisse, ele iria ter fruto. Jesus mesmo disse, eu vim para servir e não para ser servido. Hoje as pessoas só querem ser servido. Me dá isso, me dá aquilo, faz aquilo por mim, mas ninguém quer se colocar como jumentinho para servir. E a promessa sobre a vida de Judá é que ele ia obter frutos da videira, frutos excelentes, mas através do serviço. Então o serviço, poder servir, Jesus mesmo disse, eu sendo mestre e Senhor, servi vocês, me abaixei, lavei os pés, por que vocês não podem servir uns aos outros?
Às vezes a pessoa faz as coisas com tanta má vontade, com tanto mau desejo, mas servir é algo que é dado por Deus como um dom natural. E nós temos que servir uns aos outros. O jumentinho, ele serve. E nós estamos na posição de jumentinho, porque quando Jesus entrou ali em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho. E todo mundo glorificava e exaltava ao rei que estava em cima do jumentinho. Então, toda aquela glória era para Jesus. Mas o jumentinho estava se sentindo bem porque ele estava carregando o Senhor. Assim também somos nós, toda a glória é para Deus. Se Deus te use, glorificado seja o Senhor, que Deus possa te usar cada vez mais, mas a glória é dele, o louvor é para ele. Ele deva ser glorificado constantemente. E nós temos que estar à disposição do serviço, da obra de Deus, de servir a Deus, servir ao Senhor com alegria. O jumentinho, ele tem essa expressão de serviço. E nós temos que trabalhar, irmãos. O trabalho é algo digno. Bem-aventurado é aquele que trabalha, é aquele que esforça, é aquele que dedica, porque o trabalho é honra. Então agradeça a Deus pelo trabalho que o Senhor te deu. Agradeça a Deus por você poder servir. Agradeça a Deus por você poder ser útil para alguma coisa. Porque Deus confiou na sua vida, nas suas mãos. Então desempenha com a capacidade que você tem, que Deus te dá. Gênesis 49 e o versículo 15. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga, sujeitou-se ao trabalho, serviu. Então, a função da tribo de Issacar é o transporte, simbolizada pelo jumentinho, que aqui Jacó disse que ele viu que o descanso era bom e ele colocou o seu ombro debaixo da carga. Então, às vezes você quer jogar fora aquilo que é para você levar, aquilo que é para você transportar, porque o Senhor te chamou para servir. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então servir ao Senhor, abaixa o ombro debaixo da carga e leva o seu fardo. Não um fardo pesado, mas o fardo de Cristo, que Ele disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, encontrareis descanso para vossa alma. Então o Senhor quer trocar o fardo pesado pelo jugo suave e leve, mas tem que carregar. Assim como o jumentinho que colocou o ombro debaixo da carga para levar, para servir. Porque de uma maneira ou outra, aquilo que você faz vai glorificar a Deus. O seu serviço, as obras das suas mãos vão glorificar ao Senhor. E Deus vai ser exaltado pelo seu trabalho, por aquilo que você faz para Deus. Os burros, quando estão exaustos,
Diferente dos cavalos que continuam até morrerem, eles param ou deitam no chão. Então os burros vão trabalhando, mas quando ele está exausto, cansado, ele para. Ele para ou ele deita no chão. Diferente dos cavalos, que não para nunca. Mesmo que está morrendo, vai até a morte, morre. Os burros, eles param, eles descansam, eles dão um tempo, porque eles sabem que se eles for além daquilo, eles vão morrerem. Então tem tempo na nossa vida, tem momento na nossa vida que nós precisamos dar uma pausa. Não deixar de fazer aquilo que nós estávamos fazendo, mas ter um momento de descanso. Jesus disse: encontrareis descanso. Então nós precisamos ter um momento de descanso, irmãos. Porque muitas das vezes nós somos subjugados a carregar fardos pesadíssimos. Então, o jumento, o burro, quando ele vê que não está aguentando mais, ele para. Ou ele deita no chão. E pode bater, pode espancar, que ele não vai. Ele tem que dar uma pausa. E nós precisamos de descanso, irmãos. Tem dia que estamos assim tão estressados, tão subjugados. Há tanta coisa na nossa vida que é só acelera, que nós precisamos de uma pausa. Precisamos de um momento de descanso, um momento de tranquilidade, um momento ali para refazermos as nossas forças, a nossa energia. Então o jumento, mesmo ele sendo considerado burro, ele tem muito para nos ensinar, porque é burro quem não descansa, quem não para um instante para fazer a sua força. O cavalo, mesmo que ele está exausto, esgotado, ele continua, e aí ele chega até a morte. Mas o burro, o jumento, ele para. Ele viu que não dá mais, ele para. Ele espera um pouco. Oramassuri Kandalamanai. Você tem direito de descansar. Tem direito, sim, de tomar um ar. Porque muita coisa na nossa cabeça. As pessoas querem fazer tudo de uma vez. Querem tudo no de repente, no rápido. E muitas das vezes, irmãos, não é a rapidez. É a perseverança de continuar. Mesmo que for de passo a passo. Mesmo que for caminhando devagar. Mas devagar e sempre. Não adianta querer acelerar e correr e de repente se estourar e se rebentar. Porque todos nós, irmãos, temos um limite. Existem limites traçados na nossa vida. E tem coisa que nós não conseguimos se não dermos um tempo. Números, capítulo 16, o versículo 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Não tomei deles um jumento, nem sequer fiz mal a nenhum deles. Então, quando Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, ele falando ao Senhor: Senhor, eu não peguei nada deles, nem um jumento eu peguei deles. Por que eles se levantam contra mim? Porque a inveja, irmãos, é a pior miséria que existe na vida do ser humano. Moisés, ele era invejado por Abirão, por Datã, por Coré. E quantas das vezes a inveja
ela excita as pessoas a praticarem coisas horríveis. E Moisés disse assim: Senhor, eu não peguei nenhum jumento deles, eu não tomei nada que fosse deles, porque agora eles se levantam dessa maneira contra mim. Então, para você vencer este mal da inveja na sua vida, é você perseverando na graça de Deus, na presença de Deus, porque sempre existirá invejosos, pessoas que não têm o que você tem, não faz o que você faz, não é o que você é, mas que de uma maneira ou outra querem te derrubar. Mesmo que você não tenha feito nada para que isso acontecesse, mas as pessoas por si próprios, eles se levantam e por si próprios, eles procuram uma maneira de querer destruir a sua vida. Números 22, versículo 23 a 33. Viu a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar do caminho. O anjo do Senhor, porém, pôs-se numa passagem estreita entre duas vinhas com paredes de ambos lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes, apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: É porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: Porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tinha o costume de agir assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, eu te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então, a palavra de Deus fala que Balaão estava indo até Balaque, porque Balaque pediu para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão estava indo. E o anjo do Senhor veio se opor a Balaão. E Balaão não viu porque ele estava com a mente vedada espiritualmente. Mas a sua jumenta, ela contemplou o anjo do Senhor. Então, quando ela viu, ela se afastou, desviou daquele caminho. Depois, ele espancou a jumenta porque ela saiu fora do caminho. Depois a jumenta viu de novo o anjo do Senhor e ela apertou Balaão na parede porque ela não queria enfrentar o anjo. E ele espancou ela de novo. Depois, de novo, a jumenta viu o anjo do Senhor, aí ela deitou, empacou e não quis mais ir. E aí Balaão surrou ela de novo, espancou ela de novo. Aí o Senhor permitiu que a boca da jumenta se abrisse e que
aquele animal pudesse falar. E aquele animal começou a falar com Balaão, o profeta do Senhor. E aquele animal disse assim: eu não sou a tua jumenta, por que está fazendo isso comigo? Por acaso algum dia eu já fiz isso? Algum dia eu procedi dessa maneira contigo? Não sou tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Ele viu que a jumenta estava escapando do anjo do Senhor que estava ali para matar. Quando ele viu aquilo, ele viu a burrada que ele tinha feito, porque ele tinha sido mais burro do que o próprio burro. Porque um animal selvagem, um animal que não entende, um burro, um ignorante, um jumento, tinha visto que o Senhor estava contra ele, mas ele não tinha a mente aberta para isso, e ele não conseguia ver que era o anjo do Senhor. Aí veio o arrependimento. E o anjo do Senhor disse para ele: olha, se não fosse essa jumenta, eu teria te matado. E teria deixado ela sair com vida, porque ela teve medo e você não temeu. Então, muitas das vezes, os animais mostram mais temor do que o próprio ser humano. Quantas pessoas que são pior do que jumento, pior do que burro. E a mente fechada, lacrada. O castigo está bem ali na frente. A punição. Mas eles não veem, eles continuam com a sua burrice. E quer fazer aquilo que não deve ser feito. Enquanto o animal, que é um burro, que é um jumento, consegue enxergar, consegue ver. Porque é tão difícil para o humano, ser humano, reconhecer os seus defeitos, reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas misérias, reconhecer a sua ingratidão, reconhecer que está errado. O burro, o jumento, ele desvia para não enfrentar a ira de Deus. E o ser humano vai de frente como se não tivesse nada para lhe opor. Como se não devesse satisfação a ninguém e pudesse fazer o que bem achasse melhor. Então, muitas das vezes, o humano se torna mais burro do que o próprio burro, do que o animal. Aquela jumenta, ela falou. Coisa que não acontece, não existe animal que fale. Mas Deus permitiu que ela falasse, para que aquele profeta vê a bobeira que ele estava fazendo, que ele estava praticando, a ignorância. O ignorante ali não era o animal, era o homem, que estava fazendo as coisas tudo de ponta cabeça. Será que você não tem agido como um burro, como um jumento? Está na sua cara que Deus não aceita isso, que Deus não quer isso, que não é dessa maneira a vontade de Deus, e você continua persistindo numa coisa que sabe que não é de Deus. O próprio animal, ele deu meia volta e saiu fora, porque não quis enfrentar a ira de Deus. Mas o homem, mesmo ele sendo avisado, mesmo ele tendo conhecimento, mesmo ele sendo a imagem e semelhança de Deus, ele faz ato pior do que o burro, pior do que o jumento. Ele vai de frente, ele sabe que o Senhor está irado e ele não está nem aí com a ira de Deus.
E o anjo disse assim: olha, se não fosse essa jumenta, eu teria te matado. Porque o seu caminho não é reto, não é bom diante do Senhor. Então, irmãos, nós temos a oportunidade de reconhecer. Reconhece enquanto é tempo, enquanto é dia, as tuas falhas, os teus erros. É difícil a gente reconhecer. É tão fácil a gente enfiar o dedo na cara dos outros e dizer que você é isso, você é aquilo outro, e julgar as pessoas, e condenar as pessoas, e falar dos outros, mas eu apontar os meus erros, eu olhar para mim e ver as minhas falhas, ó, como muitas das vezes eu faço papel de burra, que não me dou conta da minha burrice, da minha ignorância. Mas pelo poder desta palavra, reconheça a tua fraqueza, reconheça a sua ignorância, reconheça que você tem falhado e muitas das vezes você tem feito papel de burro. O animal, muitas das vezes, ele reconhece a ira de Deus e ele sai fora. E o homem não, o homem quer se achar o perfeito. O ser humano muitas das vezes quer achar aquele que é, o que pode, o que sabe, o que entende, o que vê, o que conhece. Sendo que nós não somos nada, irmão. Quem é Deus, quem pode é Deus, quem faz é Deus, quem tem todo o poder é Ele. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas limitações. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14 e 16. Tem os olhos cheios de adultérios e são insaciáveis no pecado. Iludem as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pelas tempestades, para os quais está reservado a escuridão das trevas eternamente. Então Pedro, ele diz assim, tais pessoas são cheias de adultério, são insaciáveis no seu pecado, iludem as suas almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são muito gananciosos, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito do Senhor, se desviaram e entraram pelo caminho de Balaão, que queria o prêmio, que queria as riquezas, que queria o poder. E quando Balaão foi repreendido pela jumenta, um mudo jumento, que falou com voz humana. E ainda Pedro disse, esses são águas, são fontes sem água, são névoas impelidas pela tempestade. E para estes está reservada a escuridão das trevas eternamente. Para quem não se arrepender, para quem fizer o papel de Balaão, que viveu para a ganância, querendo o prêmio da ganância, vivendo numa vida insaciável de pecado, almas inconstantes na sua ganância, exercitado na sua maldição. Então, tudo tem um preço e tudo leva a algum lugar, mas para o céu é só Jesus que pode levar. Para Deus é só Jesus. Através da transformação, através da libertação, através do novo nascimento
no Senhor Jesus Cristo. Então, aquele mudo jumento falou com voz humana e repreendeu o profeta Balaão. Jó, capítulo 6, versículo 5. Zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto. Então, Jó falando, zurrará o jumento. Então, quando que zurra o jumento ou o burro, né? Como nós lemos aqui, quando ele vai para o trabalho ou quando ele volta para comer. Quando ele vai trabalhar ou quando ele vem comer. Então, trabalhe, se esforça, se dedica. Paulo disse, quem não trabalha, bom seria que nem comesse. Não é verdade? Exceto aqueles que têm uma deficiência, aqueles que têm uma impossibilidade, aqueles que são incapazes, mas aqueles que têm condições de trabalhar, trabalha, o trabalho é digno, o trabalho é honroso, né? Quantas coisas que você pode fazer para você, para sua família, para Deus, através do trabalho, né? E não é só o trabalho assim que a pessoa trabalha, um trabalho secular. Ele trabalha na sua casa, ele trabalha para sua família, trabalha ali cuidando, mantendo, fazendo, esforçando, usando as mãos que Deus te deu, porque as mãos que Deus te deu têm muita capacidade. Você pode desempenhar bons trabalhos com as mãos que Deus te deu. A bênção de Deus e a unção do Senhor pode repousar sobre as suas mãos através do trabalho que você faz. Então seja abençoado. Trabalhe para glorificar o nome do Senhor Jesus. Jó 24. E o versículo 3 assim. Levam o jumento do órfão e tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e obrigam a todos os pobres da terra a se esconderem. Como um jumento selvagem no deserto, os pobres saem ao seu trabalho, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. Então Jó descrevendo as injustiças que levam o jumento do órfão, que era aquilo que transportava o órfão de um lado para o outro, era aquilo que servia para o seu trabalho. E ainda diz mais que o pobre é como um jumento selvagem no deserto. O pobre sai ao seu trabalho, à procura, né, da presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. Então, o pobre que levanta cedo, que vai trabalhar, que vai em busca do pão para a sua família, como um jumento montês, que está à procura do seu trabalho. Então, quantas pessoas desempregadas, irmãos? Quantas pessoas necessitadas de um trabalho? Quantas pessoas precisando ter um trabalho? Quantas pessoas que dariam tudo para estar empregada? Para ter condições para manter a sua família, manter os seus filhos, manter o seu lar. A nossa oração é que o Senhor estenda as mãos e você alcance a porta aberta. Que Deus possa abrir a porta na sua vida e você possa encontrar um trabalho, que você possa alcançar essa dignidade de poder se manter com o seu próprio trabalho. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Jó capítulo 11, versículo 12. O homem vão, porém, não tem entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Então, aquele que é vão, aquele que muitas das vezes não quer dar crédito à palavra de Deus, é como a cria do jumento que nasce sem entendimento. Mas nós temos entendimento, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos dotou de entendimento, de sabedoria, de conhecimento. Então, use a capacidade que Deus te deu
para exercer aquilo que Ele quer entregar nas tuas mãos. Usa o seu talento, usa as suas mãos para trabalharem. Usa aquilo que Deus colocou aqui na sua cabeça, para você fazer, para você desempenhar, para você ser bem-sucedido na sua vida, para você não precisar implorar por migalhas de pão, mas você poder se manter. Então, que o Espírito de Deus possa tomar posse da sua vida e possa te dar capacidade, te capacitar para você exercer e desempenhar papéis importantes na sociedade. Que Deus possa te alcançar graça para você também fazer parte da construção dessa história. Que Deus use as suas mãos e o teu talento para benefício de muitos e da sua própria vida. Jó, capítulo 39, versículos 5 a 8. Quem despediu livre o jumentinho selvagem? Quem soltou as suas prisões? Dei-lhe o deserto por casa e a terra salgada por moradia. Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os gritos do condutor. Percorre os montes procurando pasto e anda à busca de toda a erva verde. Então Jó dizendo, quem que libertou o jumentinho? Quem que soltou as suas prisões? Quem deu liberdade para ele poder ir livremente? Jesus tira os grilhões do seu pescoço, te dá liberdade para você poder avançar, para você poder prosseguir e caminhar. Jó disse, quem despediu livre o jumentinho? Quem soltou as suas prisões? Então, receba de Deus através dessa palavra e seja liberto de tudo aquilo que te oprime, de tudo aquilo que confunde a tua mente, de tudo aquilo que dificulta a sua caminhada, de tudo aquilo que faz difícil a sua vida. Salmo 104, versículo 10 e 11. Ele faz rebentar nascente nos vales, as suas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam com ela a sua sede. Então, a vontade de Deus é que a sua sede possa ser matada. Assim como os jumentos selvagens, eles recebem água das nascentes para saciar a sua sede. Então, eu não sei qual a sua sede, o desejo do seu coração, mas o Senhor, Ele tem poder de rebentar nascentes, para que isso possa se tornar realidade na sua vida, e que isso possa acontecer verdadeiramente, assim como o Senhor providencia água nas nascentes, para que o jumento possa saciar a sua sede. Então Deus vai prover uma maneira para que venha acontecer o desejo do seu coração e isso possa cumprir. Será que você pode crer no poder desta palavra? No poder que existe na palavra de Deus, que o Senhor diz, Ele faz rebentar nascente para saciar a sede do jumento selvagem. Então, se o Senhor cuida das alimarias do campo, o Senhor também cuida de ti. O Senhor zela por ti. E o Senhor faz acontecer na sua vida, porque Ele tem o poder. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 14 a 16. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço, aonde foste? Respondeu ele, procurar a jumenta. Mas vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Disse o tio de Saul, declara-me o que vos disse Samuel. Respondeu Saul a seu tio, declarou-nos na verdade que as jumentas foram encontradas. Mas quanto ao assunto do reino de que Samuel falara, nada lhe declarou.
Então a Bíblia fala de Saul, filho de Quis, que era filhinho de papai, vivia numa vida boa, sem se importar com nada, sem ligar para nada. Mas um dia, as jumentas do pai, né, de Saul, fugiram e se perderam. E aí começou a busca pelas jumentas. E aí Quis chegou até Saul e disse: vai também procurar a jumenta, porque nós precisamos encontrar a jumenta. E quando Saul foi procurar jumentas, ele encontrou o profeta Samuel. E o profeta Samuel revelou que Saul seria o rei de Israel. Através daquelas jumentas que tinham se perdido, ele deixou e foi em busca de Samuel, porque ele estava procurando as jumentas. O que Saul queria era as jumentas do seu pai. Mas Samuel disse: olha, o que Deus tem para você é muito além do que jumenta. Você está procurando as jumentas. Mas Deus tem um reino, um trono para a sua vida. Deus quer te coroar e Deus quer te fazer rei. Então, muitas das vezes, irmão, nós ficamos procurando coisas como jumentas, burrice, atrás de tanta ignorância, sendo que o que Deus tem preparado para nós é algo muito melhor, é algo muito maior, é algo muito mais especial. Tem quantas pessoas chorando por causa de jumenta? Chorando porque perdeu a sua jumenta. Graças a Deus que a jumenta foi embora, porque Deus tem um trono de glória para você. Deus tem um reinado para a sua vida. E muitas vezes a pessoa fica tão focada na jumenta, no burro, que nem imagina que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Eu não sei se você tem chorado tanto por causa da jumenta que você perdeu. Quem sabe a jumenta saiu da tua vida e você perdeu ela. E você está aí chorando, sofrendo. E não sabe que Deus tem preparado para você algo muito melhor e algo muito maior. Quando o seu tio perguntou, ele declarou que a jumenta tinha sido encontrada, mas ele não declarou o que Samuel tinha feito. Que Samuel tinha falado que ele seria o rei de Israel, que ele receber a unção de rei. Para de procurar a jumenta. Para de ficar atrás de burro, de ignorância, de coisa vã. E deixa Deus fazer na sua vida o propósito que Ele tem para ti. Porque nós somos muito fáceis, irmão, a se apegar a coisas que muitas das vezes acham que é favoráveis para nós. E muitas vezes nós não queremos nos soltar, nos desprender de alguma ignorância ou burrice nossa. Mas o que o Senhor tem para nós é muito maior do que jumento, do que burro. Deus tem coisas grandes, especial para a nossa vida. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então o boi, ele conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas o ser humano é tão ignorante que é pior do que o burro. E não quer conhecer a Deus. Não quer dar crédito à vontade de Deus. Não quer entender que tudo isso que está acontecendo é porque Deus está trabalhando. É porque Deus quer fazer. É porque Deus te quer. Deus tem um propósito na sua vida. Será que é tão difícil entender assim? Será que a burrice é tão grande que você não compreende que o Senhor quer te levantar, que o Senhor quer te transformar, que o Senhor quer fazer algo na tua vida? Será que você vai perder para os jumentos, para os burros? Que eles compreendem.
Muitas das vezes o ser humano fica naquela maldita ignorância e não quer compreender, não quer entender que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Isaías 21, versículos 6 a 10. Assim me diz o Senhor, vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. Quando vir um bando de cavaleiros de 2 a 2, um bando de jumento, um bando de camelo, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou a sentinela, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Aí vem um bando de homens e cavaleiros de 2 a 2. Então ele me respondeu, caiu, caiu Babilônia. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem quebradas no chão. A malhada minha e trigo da minha eira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Então Isaías, como que uma atalaia, para proclamar o que ele estava vendo. Era o quê? Era os cavaleiros ou era um bando de jumento? O que é que você está vendo? Os cavaleiros ou um bando de jumento? Porque tem pessoa, irmão, que ele não dá crédito à voz de Deus. Ele quer ouvir os jumentos, quer ouvir os burros, quer ouvir os ignorantes, quer ouvir aquelas pessoas que não têm nada para te oferecer e nem conselho nenhum bom para te dar. Porque é mais ignorante ainda do que você. E Isaías, ele se colocou na posição de sentinela para ver quem que estava vindo. Um bando de cavaleiro, ou um bando de jumento, um bando de camelo. E ele estava tendo cuidado com tudo aquilo que ele estava vendo. Então, quando você vê a tolice na vida daqueles que agem com burrice, se advirta e coloca isso como uma vigilância sobre a sua vida para você não proceder com a mesma burrice, com a mesma ignorância, mas você procurar aprender do Senhor, aprender de Deus, aprender aquilo que o Senhor quer que você aprenda. Que você venha tirar instrução de Deus, da palavra do Senhor. Não ficar infiltrado em tanta burrice, em tanta ignorância, porque nós somos cheios disso. Eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Foi assim que eu aprendi. Mas será que essa é a verdade? Será que essa é a palavra da verdade? Ou essa é uma bela de uma ignorância que nós aprendemos, uma tolice, e vivemos a vida inteira nisso? Quanta burrice nós temos a compreender, irmãos, que nós precisamos buscar realmente aquilo que é verdadeiro. Jesus, ele disse assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Não queremos saber da verdade. Queremos ficar presos na burrice, na ignorância. Que o Senhor vai aclarear as nossas mentes. E que nós tenhamos entendimento de Deus para compreender a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é firme, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Mas nós ficamos presos em eu acho que é assim, eu penso que é assim, o meu entendimento é assim, mas o que importa não é o nosso entendimento, o que importa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que importa é o que Ele quer mostrar para nós que somos tão burros, tão ignorantes e que muitas das vezes não entendemos nada, nem um palmo na frente do nosso nariz. Urabashuri de Calamai. Quantas pessoas que se acham dotadas de entendimento,
Mas quando conhecem a Escritura, vê que estão totalmente errados. Jesus, ele disse assim: conhecereis as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, examina a Escritura, examina a palavra da verdade, para de ficar crendo nisso, naquilo, naquele outro, e creia nas palavras de Deus, que são vidas, e vida com abundância. Ah, mas eu aprendi desse jeito, foi desse jeito que eu aprendi. Paulo também aprendeu. Ele era um fariseu, zeloso da lei. Mas depois ele diz em Coríntios: o que eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele refutou tudo aquilo que ele tinha aprendido, que era tolice, que era ignorância, e aprendeu tudo de novo com Jesus. Então aprende de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para vossas almas. Aprende de Jesus, porque é Jesus que tem a direção certa. Jeremias, capítulo 14, versículos 6, 7 e 8. Os jumentos selvagens põem-se nos lugares altos, sobem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há erva. Ainda que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, pois as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, porque seríamos como um estrangeiro na terra e como um viajante que permanece apenas uma noite. Então Jeremias clamando e se sentindo como os jumentos selvagens que já não tem mais nem ar para respirar, que estão ali junto com os chacais, que se desfalece porque não tem mais nem pasto. Faltam pasto verdejantes. Porque a palavra de Deus está entrando em escassez. Muitos não querem dar crédito, nem ouvido, nem colocar a palavra de Deus como pastos verdejantes, em que nós possamos se alimentar desta palavra que nos dá vida, mas quer viver uma vida de ignorância, uma vida de burrice, uma vida como um jumento montesa. Lamaicho! Mas importa aprendermos dele. Importa reconhecermos as nossas fragilidades, a nossa ignorância. Eu acho, eu penso. Vai para a realidade da palavra de Deus, para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jeremias 22, versículo 19. Em sepultura de jumentos sepultarão, arrastando, lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Então aqui Jeremias profetizando sobre a morte de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que não iria ser lamentada, iria ser sepultado como se sepultava o jumento. O jumento servia a vida inteira e depois era jogado lá no buraco como qualquer coisa, sem valor algum. Será que você quer isso para a tua vida? Viver uma vida inteira sofrendo, trabalhando, lutando e depois ser esquecido como nada? Jogado assim no buraco, no esquecimento? Hoje é dia. A Bíblia fala assim: hoje ouvirdes a voz de Deus. Não endureça o teu coração, mas faça o teu melhor, para que você possa ser lembrado, para que o teu nome fique registrado no livro da vida.
para que aquilo que você fez possa estar em memória diante do Senhor. E não ser esquecido como um burro, como um jumento que jogou dentro do buraco. Deus tem recompensa para as tuas obras. Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Então tem recompensa, tem galardão. Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Vê o teu rei virá a ti justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, filho da jumenta. Então Jesus, o rei, ele montou no jumentinho. Não importa o quanto você se acha ignorante, o quanto você sabe as suas limitações. Se Jesus estiver na sua vida, você vai poder alcançar um lugar. Se Jesus estiver em você, você vai ser valorizado e vai ser honrado. Porque a glória é dele, o louvor é dele, e ele vai fazer na tua vida. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. O teu rei vem montado num jumentinho. Jesus é humilde. Talvez você se ache tão simples, tão humilde, mas Jesus nasceu na humildade. Jesus nasceu e ali foi colocado numa humilde manjedoura. Não importa a sua simplicidade, a sua ignorância, a sua humildade, Jesus te ama do mesmo jeito. Quem sabe você fala: eu sou um burro mesmo, ignorante, não sei de nada. Mas Jesus te ama. Jesus te ama. Ele morreu por você também. Jesus nasceu e ele foi colocado ali naquela manjedoura. Orabassuricandaраmanai. Jesus entende você. Jesus te aceita da maneira que você é, com toda a sua simplicidade. Alamanai. Às vezes você fala: eu não sou que nem as outras pessoas, que sabe fazer isso, que sabe fazer aquilo, que sabe mexer com a tecnologia, que sabe aquilo outro. Não, eu sou um burro. Mesmo você se achando um burro, o Senhor te ama, Lamaia. Receba essa palavra que vem de Deus. Alamanaia. Oracandalabasorecai. Lucas capítulo 2. E o versículo 4 a 7. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, quando Jesus nasceu, não tinha lugar para ele ficar. Ele teve que nascer numa manjedoura, ali perto do boi, perto do jumento, perto dos animais. Então, não se preocupe. Talvez você fala: mas eu não consigo, eu não tenho tanto estudo, eu não tenho tanta sabedoria, eu não tenho tanta competência para estar no meio dos grandes, para estar no meio do público, para isso, para aquilo.
mesmo que você se sinta uma pessoa tão inferior, mesmo que você sente tanta inferioridade na sua vida, olha, eu quero dizer para você, Jesus escolheu as coisas mínimas, Jesus escolheu a simplicidade, para nascer o Salvador do mundo, num lugar tão humilde, num lugar tão simples. Eu quero dizer para você, com toda essa simplicidade sua, às vezes você fala, eu não sei nem falar, eu não sei nem assinar meu nome, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas olha, o Senhor ainda conta contigo. Deus ainda tem algo para desenrolar sobre a sua vida, para trabalhar na sua vida. Deus ainda pode fazer muito na tua vida. Labassuricai. Não se sinta dessa maneira. Não se sinta jogado fora, porque Jesus disse, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então o Senhor não te lança fora, Ele conta com você também. Você também é especial para Jesus, você também pode ser usado por Ele, assim como Ele montou naquela jumentinha e entrou em Jerusalém. Você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, ou até mesmo na sua ignorância. O Senhor é Deus que pode mudar todas as coisas e que pode te dar entendimento. Alabaçuriana, a palavra de Deus fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá a todos aqueles que pedem, e o Senhor não lança no teu rosto, Ele te dá porque Ele te ama. Amém? Que você possa receber essa palavra que vem de Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor Jesus. Então receba ela em nome do Senhor. Amém? Eu te convido para orar neste momento. É um momento especial, que nós já meditamos na palavra. Agora vamos falar com o Senhor. Eu te convido para você falar com Deus. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, como é maravilhoso, Senhor, saber, ó Pai, que o Senhor também aceita os humildes, pessoas simples, pessoas necessitadas, pessoas que muitas das vezes se acham sem cultura, se acham sem entendimento, pessoas que muitas das vezes se acham tão incapazes, mas o Senhor é aquele que ama, e o Senhor não faz acepção de pessoas, e por isso nós te amamos, Jesus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, visita essa pessoa que está necessitada neste momento, essa pessoa que se encontra desempregada, essa pessoa que se encontra, Senhor, em busca de um trabalho, essa pessoa que precisa de uma porta aberta. Senhor, visita essa pessoa, meu Pai, que se encontra enferma, que se encontra, Senhor Jesus, fraca. Vão ao encontro essa família, esse casal, Senhor. Vão ao encontro, Senhor, aos filhos, ao esposo, à esposa. Ó Deus, alcança cada vida, vai repreender nas obras malignas, as setas malignas, toda a fúria. Senhor, eu não posso fazer nada de mim, mas eu creio num Deus poderoso que faz todas as coisas e que para o seu nome ser glorificado. Opera, Senhor, pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu sinto, Deus, eu sinto que o Senhor falou através dessa palavra. E você que crê, que você possa receber e tomar a posse, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, me revela uma pessoa que você sentiu uma alegria muito grande através dessa palavra. Você sentiu cada detalhe dessa palavra, o Senhor falando e o Senhor tocando no seu coração, que você possa receber. E o Senhor manda dizer para ti que Ele vai fazer algo grande, Ele vai fazer algo maior e Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você fez até um voto com Deus e você falou: Senhor, se o Senhor abençoar o meu trabalho, eu vou dar uma oferta especial para tua casa. E o Senhor diz assim para você crer, porque a vitória já está nas tuas mãos. Toma posse e receba no nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você viu algo diferente na vida do seu filho e você ficou muito preocupada com isso e você buscou o Senhor em oração, mas você não teve a resposta que você queria. E o Senhor manda dizer para ti que Ele está entrando com providência na vida do teu filho e o Senhor está entrando com uma grande resposta e uma vitória que está chegando na tua porta. Receba, Labassurianda, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alamanai, Alamassuricandarai. Você fez um propósito com Deus e você falou assim: Senhor, se o Senhor realizar esse sonho, eu vou dar o testemunho. E o Senhor está te entregando a vitória. Receba em nome de Jesus Cristo. Alabassurianda. Senhor, me revela uma pessoa que você tem sentido muita dor na sua cabeça. E tem dia que dói tanto que parece que vai estourar os miolos. Você sente uma dor imensa, terrível. Alabassurianda, alamanai. E às vezes nem o medicamento faz efeito. O Senhor manda dizer para ti que Ele está tocando, alamassurianda, alamanai, alamassorecanda, alamanai. O Senhor está tocando uma veia na sua mente, alamassuricandarai, e o Senhor está dando livramento, um livramento muito grande de um derrame. Alabassurianda, receba do Senhor. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você tem sentido até gosto de sangue na sua boca. Receba do Senhor, alabassuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma frieza tão grande. Quando você se aproxima da pessoa que você ama, você sente uma frieza, parece que você está num estado assim de gelo, parece que você não sente mais desejo nenhum, parece que você não sente vontade de mais nada, parece que aquilo está apagando você a cada dia. Senhor, me revela uma obra de bruxaria, algo maligno para acabar com o seu casamento, mas o Senhor está repreendendo este laço. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, quando você estava tomando banho, você chegou a chorar e você perguntou para Deus: Senhor, o que mal que eu fiz para merecer tudo isso na minha vida? Receba do Senhor, alabassuricanta, alamandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem usado de muita ignorância mesmo. E tem hora que você dá conta dessa ignorância. E tem hora que você vê o quão ignorante você está sendo. Mas você não consegue agir de uma maneira diferente. Alabai. Alamassura me cai. Mas o Senhor diz assim: se você crer e buscar a face do Senhor, o Senhor vai te ajudar e vai te dar graça para você vencer toda essa ignorância. Receba do Senhor, alabassurianda, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem falado com Deus e você tem falado: Senhor, eu sei que eu sou ignorante, eu sei que a ignorância é grande na minha vida, mas eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo ser diferente. O Senhor manda dizer para ti, alabassurianda, se tu creres e se tu buscar a face do Senhor, o Senhor vai te ensinar e o Senhor vai te ajudar. O Senhor está te capacitando e o Senhor está te dando sabedoria. Receba do Senhor. Você sente algo
pulsar no seu coração. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem perguntado: Deus, o que eu vou fazer? Senhor, como eu vou agir nessa situação? Porque eu não tenho uma solução. E o Senhor manda dizer para ti: busca, coloca a tua boca no pó, busca a face do Senhor, porque o Senhor quer entrar com uma providência, o Senhor quer agir no impossível. Então receba em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você foi zombado por alguém te criticou e zombou de você, e disse que você nunca iria conseguir, que você sonha demais, mas o Senhor manda dizer assim, que os teus sonhos se tornarão reais, se você tão somente se esforçar e permanecer firme no seu propósito, porque o Senhor vai abrir a porta, e a porta que o Senhor abrir, ninguém poderá fechar. Receba do Senhor, alabassurianda, alamanai. Teve uma pessoa, o Senhor me revela, que alguém falou assim, que é mais fácil você perder tudo do que você conseguir ganhar alguma coisa. E o Senhor manda dizer para essa pessoa: não te sinta fracassada e não te sinta derrotada, porque o Senhor proverá sobre a sua vida, e o Senhor vai mostrar que Ele é capaz de fazer o impossível e o inacreditável na sua vida. Se tão somente você crer e se esforçar e buscar a face do Senhor e seguir em frente, sem olhar os obstáculos, você vai ver que o Senhor é Deus e que Ele faz maravilhas. Receba do Senhor, alabassurianda, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você trabalha fazendo pães e você vende muitos pães, mas existe uma inveja tão grande, que ultimamente você tem tido muito assim, prejuízo. E o Senhor manda dizer para ti: olha, eu sou o Senhor que te abençoa. Estou entrando com providência, estou repreendendo essa inveja maligna e estou te dando a vitória. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. A última vez que você fez os seus pães, você estava chorando e você estava disfarçando para que ninguém visse as suas lágrimas. Receba do Senhor em nome de Jesus. Alabassurianda, orecalamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você está cansada de tanto distribuir currículo e você não consegue porta aberta. Parece que as coisas estão tão fechadas na tua vida e você tem chorado e você tem falado consigo mesmo: será que eu sou tão burro? Será que eu não sei de nada? Será que eu não vou conseguir nada? Será que a vida não vai me dar uma oportunidade? O Senhor manda dizer para ti: não é a vida que te dá oportunidade, é Deus quem vai abrir a porta para ti. Receba, porque a porta se abrirá e você encontrará pastagem, você encontrará alabassurianda, alamanai, a vitória em nome de Jesus. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Alabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você tem lutado com uma serpente, uma pessoa que tem sido tão falsa contigo, uma pessoa que tem sido tão traiçoeira, alabassurianda, alamanai, tem feito de tudo para ver a derrota na sua vida, tem feito de tudo para acabar com seu negócio, mas o Senhor está te dando um grande livramento. E o Senhor diz que vai desmascarar essa serpente. E o Senhor vai abrir a porta para você fazer o seu negócio sem ajuda de ninguém. Alabassuricanda, alamanai. O seu próprio negócio. Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Alabassurianda, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você fez os cálculos e você viu que o que você tem não dá. O que você tem não dá para fazer aquilo que você quer fazer. Mas o Senhor manda dizer para ti: se você começar no pouco, o Senhor vai multiplicar, e o Senhor vai acrescentar, e o Senhor vai te dar a maior abastança. Receba do Senhor e toma posse em nome de Jesus. Amém?
O Senhor me revela pessoas que você tem causa na justiça e você está passando por algo muito difícil, mas o Senhor está assinando os papéis, está entregando a vitória na tua mão, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você até pediu a Deus e você falou: Senhor, ou o Senhor faz ou o Senhor não faz, porque eu já não aguento mais. Receba do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nessa oportunidade que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão juntamente comigo e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão e fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, você esteve comigo nessa live, você que curtiu, comentou, compartilhou. Deus abençoe a tua vida. Visite o meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Anete. Que Deus abençoe a tua vida. Você que é inscrito, Deus abençoe você. Eu tenho orado por você. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, que esses vídeos possam chegar mais longe, a mais pessoas, e ele possa chegar àquela pessoa que está necessitando dessas palavras. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.